Eu quero falar hoje sobre o mistério de contar os dias. Uau! Diga comigo, mistério. Moisés faz um pedido a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. E já Paulo, você vê, Moisés escreveu lá os 5 primeiros livros da Bíblia, foi o personagem principal sobre o Velho Testamento. E aí no Novo Testamento nós temos Paulo em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Vamos ver o que Paulo diz em Efésios 5, 15 e 16. Por favor, no telão, Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha o 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo. Olha só, no Velho Testamento, nós vemos que Moisés disse, ensina-nos a contar os dias. E no Novo Testamento nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nós temos que aprender a remir o tempo. A palavra remir quer dizer comprar de volta, ou seja, comprar algo que já se tinha perdido. Então, resgatar, remir o tempo. Quero falar sobre tempo aqui com vocês. Queridos, nessa vida, tudo que a gente tem, a gente pode recuperar, menos o tempo. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Se você perder dinheiro, o dinheiro se recupera, o dinheiro vai e vem. Se você perder saúde, você pode ser curado, né? Inclusive, o tempo é uma coisa tão incrível que nem não existe um milagre de Deus te dar mais tempo. O tempo é o tempo. A Bíblia diz que o homem vai viver 80 anos. O que passar disso é fadiga, né? E quem mais viveu, viveu 120 anos. Agora, aqui está dizendo, nos 2 textos que nós lemos, sobre sabedoria, né? Para sermos sábios em saber contar os dias, e o outro diz em remir o tempo. Deus nos deu, para cada um de nós, uma só vida. Esse dia eu estava trocando de canal, estava aparecendo aquele filme Gato com Botas. Ou é Gato de Botas? Como é que fala em português? De Botas. Em espanhol é com botas, né? Quem já assistiu Gato de Botas? Muito bom. A criança gritou, eu. O Gato de Botas. E aí, a cena do filme que eu estava assistindo, ele estava com o médico, e o médico disse para ele, olha, a partir de agora você tem que se aposentar. Ele disse, mas por quê? Não, porque você morreu a tua última vida. Aí o Gato de Botas, ele decide ir lá para um orfanato, e ele fica com um monte de gatinho lá, e ele acaba a carreira dele porque ele já não tem mais tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não é o Gato de Bota. Você não tem 9 vidas, meu querido, né? Nós temos uma vida. Não, mas é 9 ou é 7? Só no Brasil é 7, lá no... Não, é verdade. Pode ver aí quantas vidas tem um gato, pesquisa no Google. É 7 vidas. Depois vocês falam que são ruins de matemática. Tá bom, então 7 vidas. Você não tem 7 vidas, você tem uma vida. Mas agora eu vou dizer sobre esse mistério. Diga comigo, mistério. Apesar de nós termos uma só vida, mesmo sendo cristão, alguns, mesmo sendo cristãos, sequer têm uma vida. Ah, pastor, mas todo mundo tem uma vida. Vamos ver o que mistério é esse. Eu quero que você abra comigo agora em Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ver uma genealogia. Essa genealogia é a genealogia que nós vamos ver ali de Caim.
Você sabe que os judeus, eles sempre fazem genealogias, eles contam as gerações. Tanto é que em Lucas e Mateus tem duas genealogias de Jesus, um via Maria e outro via José. Aqui vai dar a primeira genealogia, depois de Adão. Adão teve 2 filhos. Quais foram os 2 filhos de Adão? Caim e Abel. Caim permaneceu vivo, mas Abel morreu, foi morto, assassinado. E quem foi o substituto de Abel? Sete, ok? Então vamos ter, diga comigo, 2 genealogias. A primeira genealogia é a genealogia de Caim, verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael, aí, ó, quem quiser um nome de um filho, quem estiver grávida. Metusael, Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá, e Ada deu à luz a Jabal, aí outro nome lindo. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. E aí você vai ver que depois teve Jubal. Se você tiver 2 filhos, você pode chamar um de Jabal e o outro de Jubal, né? Zilá, Tubal-Caim, e assim vai os nomes. Eu quero parar aqui. Eu quero que você... eu vou ler agora a genealogia de Sete. E eu quero que você me diga qual é a diferença entre as 2 genealogias. Agora nós vamos no capítulo 5. Ok? Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e Adão os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos depois que gerou Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E assim continua o texto. Me ajude, qual é a diferença da genealogia de Caim para a genealogia de Sete? Diga comigo, números de anos contados com exatidão. Você observa que quando está contando a genealogia de Caim, não se conta os anos, só diz os nomes. Na Enoque, Jubal, e vai dando nome, porém nenhum deles diz, nem sequer Caim, quantos anos viveu Caim. Mas na genealogia de Adão, por Sete, vai dizendo quantos anos viveu quando gerou o primeiro filho, quantos anos viveu até morrer, e assim por diante, toda a genealogia, até o versículo 32, que vai dizer de Noé. Diz, e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafete, ou Jafé. Agora, olha que interessante. Diga comigo, Deus não conta os dias daqueles que não vivem segundo o seu propósito. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2.
Em Êxodo 12, 2, 1 e 2, vou lá. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês mesmo vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Olha que coisa interessante. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Queridos, os meses do calendário judaico é muito interessante. O calendário judaico ele tem 2 meses. O mês do calendário normal, que é o primeiro mês, seria o mês chamado Tishri, ou mais ou menos assim, ó, Tishri. Esse aqui é o calendário desde a criação. Então, as pessoas estavam acostumadas que esse aqui sempre fosse o primeiro mês. A palavra Tishri significa início, começo, ok? Mas, quando Deus disse para Israel, nesse versículo 2, de Êxodo 12, 2, Ele disse: a partir de agora, esse será o primeiro mês de vocês. Vocês vão contar a vida de vocês a partir de agora. Até esse dia, Israel não contava os seus dias como povo de Deus. Até esse dia, até aqui, até Êxodo 12, verso 2, o povo era chamado os hebreus. Então, os hebreus eram um povo que estava no Egito. Eles ainda não eram considerados o povo que tinha uma aliança com Deus, cujos dias eram contados. Que acontecimento acabou de acontecer aqui? Qual foi o primeiro dia que Israel foi contado? Pergunte para mim, apóstolo, qual foi o primeiro dia contado de Israel? Um dia depois que o sangue do cordeiro foi derramado e colocado no umbral das portas, um dia depois da Páscoa. Quem é bom entendedor já entendeu. Israel, enquanto estava no Egito, nos seus dias não eram contados, mas depois que o sangue do cordeiro foi derramado e o anjo da morte passou, por isso chama Páscoa, passou por cima, no outro dia, então começou o contar a Deus os dias, no mês de Nissan, que é o mês hebraico, que significa 2 coisas: primícias e milagre. Aleluia. Então Deus disse: a partir do mês de Nissan, vai começar a contar um dia depois de que o sangue do cordeiro foi derramado. Então Israel passa a ser então nomeado e numerado os seus dias e contado para Deus. Diga comigo: os meus dias só contam depois do sangue do cordeiro. Aleluia! Quem está entendendo? Vocês estão preparados? O pessoal que faz matemática está aí para me ajudar? Agora eu vou precisar de alguém para apagar o quadro. Não sei se tem um álcool. Isso. Venha para cá. Quem é que tirava 10 de matemática? Quem era aí tão bom aí que tirava 10? Ó, tem um do lado do outro sentado ali, ó. Parece que os iguais se atraem. Irmãos, eu era bom em fazer bagunça. Matemática não era meu forte. Eu quero mostrar para vocês agora que todos os dias que você não está servindo o propósito de Deus,
Esse dia, no mundo espiritual, nunca existiu. Diga comigo, Deus não conta os dias que eu não estou servindo a Deus. A vida é muito curta, mas ela é ainda mais curta depois que você entender esse princípio bíblico. Que a vida só começa depois que você passa pelo sangue do Cordeiro. Você sai do Egito. Quantos saíram do Egito? Ali começa a contar. E agora eu vou mostrar. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos fazer um pouquinho de matemática aqui. Eu quero que você que gosta de Bíblia, gosta de estudar, anote bastante. Rubinho, Arthur está aí, não? Está assistindo em casa. Atos 13, quem achou? 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela. Agora, que Deus já tirou o povo, verso 18. Vai começar então, a partir do sangue do Cordeiro, que foi derramado, verso 18, suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Então, foram 40 anos, aonde? Esses dias estão contados, porque já tinham passado pelo sangue do Cordeiro, amém? Continuando, verso 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã. Quem lembra da primeira? O primeiro que foi destruído foi... Qual que foi que caíram os muros? De Jericó. Então, destruíram 7 nações que estavam na terra de Canaã. Deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Quantos anos está escrito aí? 450 anos de quê? De juízes até Samuel. Vai vendo. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis. Então agora nós vemos aqui, mais 40 anos, depois de Samuel, quem veio? Saul, rei Saul. E reinou por 40 anos. Estão comigo, crentes? Ótimo. Quem veio depois de Saul? Meu Deus, 2 irmãos sabia só. Quem veio depois de Saul? Davi. Quantos anos reinou Davi? Não está no texto aí, mas está lá em 1 Crônicas 29. Davi também reinou 40 anos. Isso está em 1 Crônicas 29. Vamos lá ver, 26 e 27. Abra lá, por favor. 26 e 27. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel, quantos anos? 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém reinou 33 anos. Agora, eu quero mostrar algo poderoso para vocês. Volta lá em Atos capítulo 13. Verso 20. Depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Depois pediram um rei,
E Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Esses cálculos que nós estamos vendo aqui, já deu quanto? Me ajudem aí. Ok. Já deu 570 anos, sim ou não? Isso, 570 até agora. Vai faltar agora, eu quero que vocês vejam aqui comigo, lá de novo em 1 Crônicas 29, 26 e 27. Veja isso aqui. 1 Crônicas 29, 26 e 27. Quem achou aí? Vamos ler, olha só. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. Verso 28. Isso, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro das crônicas de Samuel. Agora eu vou mostrar agora para vocês aqui o que vai dizer a Bíblia, porque depois desses 500 anos, a Bíblia vai dizer que 3 anos depois, quando começou a reinar Salomão, ele começou a edificar o templo. Se nós somarmos esses 570 mais 3, vai dar 573 anos para começar a edificar o templo de Deus. Diga comigo, 573. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que é muito número, mas o importante é você ter entendido o 573. Me dá só mais um segundinho que eu quero mostrar para vocês. 1 Reis 6:1. E aqui nós vamos fechar essa parte maravilhosa. Ó, que legal estão fazendo ali. 1 Reis 6:1. E sucedeu que no ano de 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, então olha só, no ano 4º do reinado de Salomão, o que aconteceu? No mês de Ziv, começou a edificar a casa do... Ou seja, depois que Salomão tinha reinado 3 anos, quando foi iniciar o 4º ano dele, ele começou a edificar a casa do... Ok, então o que está somando aqui? Do dia que Israel nasceu até o 3º ano de Salomão, nós somamos quantos anos? Então, a partir desse ano, 573, Salomão começou a edificar o templo. Mas o texto em 1 Reis está dizendo que foi depois de quantos anos? Quantos anos está faltando entre 480 e 573? Exatamente. Diga assim, apóstolo, estão faltando 93 anos. Vou repetir, para ficar bem simples para todo mundo. No dia que nasceu Israel, para Deus, até o dia que o templo foi edificado, nós somamos 573 anos. Mas 1 Reis, capítulo 6, verso 1, diz que a construção do templo começou depois de 480 anos. Pergunte para mim, apóstolo, aonde estão os 93 anos? Vamos mostrar para você. Juízes, agora tem que ser rápido, eu não vou anotar.
Eu vou ir falando e você vai anotando. Juízes 3:8. Olha o que diz. Juízes 3:8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8. Quantos anos eles serviram esse rei? Serviram a Deus? Que rei que eles serviram? Da Mesopotâmia, não fala o nome desse rei não. Rei da onde? Meu Deus. Juízes 3:14. Verso 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? Serviram a Deus de Israel? Esse era o rei dos Moabitas, o rei da Mesopotâmia, agora serviram o rei dos Moabitas. Juízes 4, versículo 2-3. Rápido. Juízes 4, 2-3. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Verso 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Mais 20 anos servindo outro rei. Juízes 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por quantos anos? 7 anos. Juízes 13:1, bem rápido. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Alguém pega a calculadora? 8, mais 18, mais 20, mais 7, mais 40. Aonde estão? Nós contamos 573 anos desde o nascimento de Israel até começar a construção do templo, mas a Bíblia diz que a construção do templo começou no 480, faltava 93 anos. Esses 93 anos Israel estava fora do propósito. Esses 93 anos Deus não contou e não permitiu nem sequer que fosse escrito na Bíblia. Os anos de Caim não foram contados, nem dos seus filhos, nem dos seus netos, nem dos seus bisnetos, nem os anos que o próprio Israel não servia a Deus. Deus não os contou, porque, escute bem, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Ou seja, a vida só começa a contar depois que você nasce de novo. Depois que você nasce de novo, a vida começa a contar. Fora de Cristo não há vida. Israel tinha 2 calendários, 2 começos de mês, de ano. O ano que começava cronologicamente lá no mês de Tishri, que era o começo de todos os tempos. Mas Deus disse para vocês: o calendário começa no mês do milagre e no mês da primícia, no mês de Nissan. A partir de agora vocês vão contar os anos de vocês. Ou seja, existe um calendário na terra, cronológico. Existe o ano de 2024 que nós estamos vivendo, o ano que você nasceu. Mas esses anos para Deus são apenas anos terrestres, anos passageiros, anos que vão ficar por aqui. O que realmente conta para Deus é o tempo que você esteve inserido nele, servindo a Ele, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. João capítulo 15.
verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que significa isso? Que tudo que você faz sem estar nele, para Deus não foi feito nada. Vou colocar de um jeito para você entender. Se você chegar no céu, depois de morrer, e apresentar para Deus, e dizer: olha Deus, tudo que eu fiz, tudo aquilo que você fez, e você não fez através dele, com ele, dentro dele, não contou. Tudo que você faz para Deus, sem Deus, não conta. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, ganhamos multidões. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu só conheço quem está em mim, quem vive em mim, quem vive por mim, quem fala por mim, quem está vivendo através de mim. Eu sei aonde a minha vida está chegando e não está chegando em você. Tem pessoas que estão vivendo do jeito delas, vivendo em pecado, vivendo sem santidade, e para amenizar a sua consciência, faz uma oferta. Para amenizar a sua consciência, dá um aplauso. Para amenizar a sua consciência, bate o cartão na igreja. E quando chegar no céu, você vai apresentar o cartão que foi no culto. Deus vai dizer: eu não te conheço, porque fora de mim, fora do culto, você não vivia para mim, você não estava em mim, você não adorava em espírito e verdade, a minha vida não fluía em ti. Se ele disse: eu não vos conheço, para quem expulsou demônio e curou enfermo, você acha que porque você dá uma oferta de vez em quando e vem no culto, você está bem na fita? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem gente que está vivendo a vida do jeito que ela quer, e de vez em quando ela tenta agradar a Deus para amenizar a consciência dela. Mas Deus nem está te vendo, porque para Deus você ainda não existe. Só existe aqueles que a vara, aquele que está conectado na videira verdadeira. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está trabalhando para aquilo que é terrenal, terrestre, ou você está trabalhando para aquilo que é eterno? Porque aqueles que estão em Cristo estão preocupados com as coisas espirituais, estão preocupados com as coisas que são eternas. Não estamos tão preocupados assim com as coisas terrenas. A gente se preocupa mais com as espirituais, mais com as celestiais, mais com as eternas do que com as passageiras. Eu tenho uma mensagem para você que está dizendo assim: pastor, eu tenho servido a Deus com todo o meu coração, eu tenho dado o meu melhor para Deus, mas muitas vezes eu não estou vendo a prosperidade na minha vida. Eu tenho uma palavra para você, que está em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, levanta a mão direita para o céu, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue abundante, continue constante, o teu trabalho não é em vão. Talvez você não esteja vendo um retorno financeiro aqui na sua vida, mas grande é o teu galardão no céu. Eu quero ler de novo esse texto.
Eu quero que Deus, o Espírito Santo, entre no mais profundo da tua alma, enquanto você lê isso comigo. Portanto, meus amados, levanta a mão direita, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Filipenses 4:12. Estou sentindo a presença de Deus. Filipenses 4:12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia, aplaudo o Senhor por isso. Oh, eu sinto a presença de Deus. Talvez a tua conta aqui na terra não esteja tão cheia. Sabe, tem gente que está nesse culto agora e a conta dela está vazia, sabe por quê? Porque ofertou o ano inteiro. E ela diz assim, mas a conta está meio vazia. Esse dia eu estava conversando com um casal, que todos os anos eles iam de viagem. E aí, chegou o final desse ano passado, a esposa falou para o marido, para onde nós vamos esse ano? Aí o marido olhou para ela e falou, esse ano não vai dar. Mas por que se a gente vai todo ano? É que esse ano as passagens, o dinheiro que a gente tinha, a gente ofertou tudo. Talvez você olhe na sua conta e diz, pastor, eu não estou igual esses ricos do Instagram aí, esses coach. Mas quando eles chegarem no céu, nós vamos ver quem está mais rico. Eu quero mostrar para você, aleluia, que ofertou. Lá em Filipenses 4, continua. Verso 16. Isso aqui é para quem ofertou. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Paulo está dizendo assim, para os filipenses, vocês me ofertaram enquanto eu estava em Tessalônica. Olha o que diz o 17 agora. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa. Diga assim, eu tenho uma conta lá no céu. Aleluia, aplauda o Senhor. Tua conta, como é que está lá no céu? Então Paulo está dizendo, aquilo que vocês têm ofertado, talvez vocês olhem e não está sobrando, mas no céu é abundante a sua conta. Eu quero perguntar para você hoje, como é que está a tua conta espiritual? Como que está a tua conta com Deus? Como que está a tua conta no mundo espiritual, no céu e com Deus? Porque hoje em dia só se fala da conta na terra. Parece que quem não está com a conta cheia na terra, não é digno nem de ser ouvido. Parece que só medimos as pessoas hoje baseado com o dinheiro que elas têm na conta. Essa teologia da prosperidade, se fosse medir ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um fracassado. Porque Paulo morreu sem nenhum dinheiro, pobre, e morreu numa prisão. Sem bens, sem casa, sem carro, sem cavalos. Mas ele diz assim, eu quero ver quem vai ter a moral para dizer assim, eu combati o bom combate, eu terminei a minha obra, aleluia, para mim o morrer é ganho, e para mim o viver é Cristo. Aleluia. Eu quero saber como é que está a tua vida espiritual. Lá em Apocalipse capítulo 3, eu estou sentindo a presença de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras,
que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Irmão, se tem uma coisa que Deus tem nojo, é de gente que acha que porque tem muito dinheiro, tem alguma moral com o céu. Eu tenho dinheiro, então Deus está comigo. Se tem uma coisa que Deus tem nojo, é de gente que acha que dinheiro na terra significa riqueza no céu, e não é assim. Como diz, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que Deus manda dizer para essas pessoas: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Hoje Deus vai dar um conselho para nós. Levante a mão direita para o céu e receba esse conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Diga comigo: ouro provado no fogo é a verdadeira riqueza do céu. Sabe o que é o ouro provado no fogo? A fé. A fé é provada no fogo. A fé é daquele que suporta a tentação. A fé é daquele que suporta a maior tempestade, que suporta o fogo, suporta a água, suporta o urso, suporta o leão, suporta. Deus disse: esse é aprovado, esse é rico, esse tem fé aprovada no fogo. Aleluia! Riqueza no céu é fé. O ouro provado no fogo é a fé. A maior moeda de troca é a fé. Deus não quer saber quanto dinheiro você tem, Ele quer saber quanta fé você tem. O justo pela fé viverá. Quem não vive pela fé não vive. Ele é o autor e consumador da fé. Você quer que os seus dias sejam contados? Viva pela fé. Você quer que Deus, uma coisa é um homem te considerar rico, quer que Deus te considere rico? Compre ouro provado no fogo, que é a fé daquele que nunca desiste. Compre vestes brancas. Tem muita gente que compra Gucci e Louis Vuitton e não sei o que. Eu quero ver as tuas vestes espirituais de santidade, de gente que caminha na presença de Deus. Isso sim são vestes. Aleluia. João 6,19. João 6,19. Rápido. E tendo. Desculpa, Mateus 6,19. Rápido, Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra. E quem mora no Brasil está mais lascado. Porque agora o Haddad disse que a herança da gente vai para o governo. Se eles instaurarem o plano deles, vai ficar tudo para o Lula. Palavras que estão, ele mesmo falando. Que nós não, quem viu essa fala dele? Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E onde os ladrões roubam, minam e roubam. Verso 20. Levanta a mão direita para o céu. Mas ajuntai tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam nem. Pergunte para mim, apóstolo. Como eu posso ter um tesouro no céu?
No céu você não pode mandar dinheiro. No céu tudo que você vai acumular lá é por fé. Tem gente que é rica na terra e pobre no céu. E tem gente que é pobre na terra, mas é rica no céu. Qual dos dois você quer ser rico? Aonde? Eu prefiro ser rico no céu. Porque quem é rico no céu, a hora que precisar, a fé intervém na terra. Deus intervém em qualquer situação da terra. Quem tem fé, compra o que o dinheiro não pode comprar. Quantos milionários vieram aqui nessa igreja morrendo de câncer, porque sabia que o dinheiro não pode pagar a cura do câncer? Quantos depressivos entraram aqui, porque sabia que dinheiro não paga a felicidade, não paga a alegria, não enche o espírito? Meu querido, você é multimilionário no céu, porque o que você tem o dinheiro não compra. Você tem alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, o poder do Espírito Santo. Você fala em língua, os demônios te obedecem. O teu nome está escrito no céu. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é a tua sombra à tua direita, Ele é contigo. Quem me impedirá a mão do Senhor contra ti? Pode se alegrar que você é grande no céu. O teu nome está escrito lá no céu. Venha, meu tecladista.